E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi incluído pelo jornal britânico Financial Times na lista das 25 pessoas mais influentes do ano. Segundo a publicação, Moraes aparece na categoria Heróis, ao lado de líderes internacionais, artistas e ativistas. O jornal destacou a atuação do ministro em decisões marcantes para o judiciário brasileiro, incluindo a condução de processos relacionados aos atos do 8 de janeiro. Piotr, essa é a primeira vez, então, que o ministro Moraes aparece na lista do Financial Times, que é elaborada todos os anos aí por editores e colunistas do veículo. Chama a atenção a categoria Heróis ainda dessa lista dos 25 nomes. A gente tem uma frase que é para inglês ver, né? Então, eles estão completamente cegos, mas não é novidade, tá? Primeiro que eu tenho uma certa preocupação com elogios de todo mundo que não tem um passaporte verde. Porque eles não entendem a realidade brasileira, nunca entenderam. Quando você vai à Europa, na época que você comprava jornais assim, você comprava jornais na rua e você via lá os certos colunistas que se tinha lá com entendimento de Brasil. Era uma afronta aos fatos. Era um desconhecimento profundo. Até porque boa parte desses jornais tinha uma orientação da esquerda europeia, que acha que a esquerda latino-americana era exatamente a mesma coisa. Bom, a esquerda europeia era ruim, a esquerda latino-americana era trágica. Essas listas são bem complicadas, mas essa é uma afronta. O que o Financial Times entende da democracia brasileira? Se ele pedir para um tradutor, meramente um tradutor, não precisa de um intérprete, traduz ipsis literis o que está escrito na Constituição. Agora traduz ipsis literis qual foi a decisão do Moraes e me diga lá se eles conseguem encontrar alguma lógica no inglês, obviamente traduzido do português no inglês. Então, quer dizer, qual é a relevância do Financial Times hoje? E eu estou fazendo essa pergunta com muita dor, até porque eu li muito o Financial Times. Sim, foi um dos jornais mais importantes do ponto de vista econômico. Mas vamos lá, a Time recentemente, a Economist recentemente, ainda na gestão Lula, colocou o Cristo Redentor decolar. Quando eu vi a decolagem, eu falei, nossa, eles não entendem nada da economia brasileira. Porque aqueles fundamentos que colocavam o Brasil decolando e a falta de investimento na base do que poderia garantir aquele dinheiro que estava chegando no Brasil, é verdade, o Brasil estava crescendo naquele momento, mas veja só, quando você olha, por exemplo, olha rapidamente para a Noruega. A Noruega pegou todo o dinheiro do petróleo e ela fez um fundo para justamente dar futuro para a Noruega. O dinheiro do petróleo vai ser usado durante muito tempo. E mudou a economia, trouxe outras coisas para a economia além do extrativismo do petróleo, que é sim importante, mas não vai ser o futuro da Noruega. O Brasil crescia naquele momento e o que fazia o Lula? Aumentava as estatais. O que fazia o Lula? Aumentava o populismo. O que fazia o Lula? Não, ele não melhorou a educação de fato estrutural. Ele não criou novos engenheiros, ou ele não incentivou verdadeiramente a indústria que poderia ser diversificada. Não, ele criou as campeãs nacionais. O Joesley é fruto disso daí, inclusive. Ou seja, é claro que aquele foguete ia em algum momento embicar. Depois vai lá a revista e embica. Agora, qual é a responsabilidade da revista? Ela assumiu que ela errou na análise? Nunca assumiu. Voto aqui ao Financial Times. Traduz só exatamente o que diz a Constituição brasileira. Foi para o inglês. Agora traduz as decisões do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Se eles conseguirem chegar à conclusão de que sim, o ministro Alexandre de Moraes é um herói e deve ser... Quando você fala mais influente pode ser para o bem e para o mal. Até aí, tudo bem. Agora, dizer que é um herói para quem? Ou seja, a opinião do Financial Times pouco importa, tem relevância nenhuma. Aliás, é só uma vergonha que o jornal passa. Eu vou além. Não é a opinião do Financial Times. É a opinião de um cara que o Financial Times mandou para o Brasil para dar uma olhada aí e ver como é que são as coisas. O Tom Jobim já fez a frase definitiva. O Brasil não é para principiantes. Sim. Eu sempre acrescento que deixou de ser também para profissionais. Dá para entender como é que um país pode eleger 2 vezes um analfabeto e depois uma mulher que não fala coisa com coisa, também reeleita. Não dá para entender. Esses caras sabem que esse cara que veio ver o Brasil Sim. e que decidiu que o Moraes é herói, sabe que o Moraes se transformou no único jurista, chamemos assim, do mundo, que é ao mesmo tempo vítima, detetive, delegado, promotor e juiz de um caso.
Então ele pode ser um cara muito influente. Influente quer dizer muita coisa. Claro. Agora, a categoria heróis, aí já é brincadeira. Mas é a opinião de um jornalista que não conhece o Brasil, porque se para a gente é difícil, para ele é impossível. Saber o que se passa aqui no país do carnaval.